Pessoal, voltei aqui, tô aqui, hoje tá um pouco difícil para gravar, totalmente difícil, porque tá muito barulho aqui no condomínio, não sei, eles decidiram fazer barulho hoje, mas vamos deixar isso de lado e vamos tentar aqui terminar. Então, a gente fez a carreira 18 ponto sobre ponto, e agora a gente vai fazer a carreira de 19, e a gente vai fazer carreiras agora de diminuição, porque eu vou colocar aqui a cabecinha aqui dentro dele, pra você ver, pra vocês verem, ó, tá vendo? Ai, deixa eu ajeitar aqui, ó, tá vendo? Que fica com uma folga aqui, ó, tá vendo? E ele não tem folga, tá? E ó, e se vocês observarem, tá mais fechadinho no rostinho, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, as carreiras de diminuição. Essa carreira de diminuição, ela é simples, tá? Ela vai ser, como a gente aumentou até 7 pontos em um aumento, a gente vai diminuir 7 pontos e uma diminuição. Então, eu venho aqui, faço o meu primeiro ponto, carreira de número 19, 7 pontos e uma diminuição, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 pontos. E agora a gente vai fazer a diminuição. A diminuição, as duas alcinhas dos dois pontos seguintes, tá? Primeiro ponto, segundo ponto, as duas alcinhas da frente, puxo e fecho o meu ponto baixo, tá? E eu vou fazer isso em toda a minha volta, 7 pontos e uma diminuição, ficando assim com 48 pontos. Eu vou fazer a minha carreira e volto pra mostrar pra vocês. Ó, voltei aqui, pessoal, com a minha carreira de número 20, com 7 pontos e uma diminuição, e aí a gente já percebe, tá vendo? Que ele vai fechando um pouquinho, até para colocar a cabecinha já não é tão fácil como antes, né? Ó, tá vendo? E aí vai fechando, tá? E agora a gente vai fazer a nossa carreira de número 20. Essa foi a de 19 e agora a gente vai fazer a de número 20. A carreira de número 20, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente aumentou até 7 pontos em um aumento, e agora a gente diminuiu até 7 pontos em um aumento. A gente vai fazer 6 pontos em uma diminuição, só que dividido, tá? A gente vai fazer como dividido? Assim. A gente tira aqui nosso marcador, tá? A gente vai fazer só 3 carreirinhas de diminuição, porque a gente não vai diminuir todo o trabalho, é só alguns pontinhos. E aí, a gente vai fazer volta o marcador, 2, 3 pontos, e aí aqui a gente já vai colocar uma diminuição e vai fazer mais 3 pontos, 2, 3. Então, a gente fez 3 pontos, uma diminuição e 3 pontos, então ficando 6 pontos e com a diminuição, só que aqui a diminuição vai ficar no meio, tá bom? E aí, a gente vai fazer, vai repetir de novo, ó. Depois que terminou aqui, ó, 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos e 3 pontos, uma diminuição e 3 pontos, a gente vai fazer de novo. A gente não vai fazer a diminuição, a gente vai fazer de novo 3 pontos, ó. 1, 2, 3. E agora sim a diminuição, tá? E vai fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3, tá? E isso a gente vai fazer em toda a volta. 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos, 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos. Isso a gente vai fazer por 6 vezes. A gente já fez 2 vezes e agora eu vou fazer mais 4 vezes aqui até o final da carreira. Terminando essa carreira, você pode conferir, você tem que ficar com 42 pontos baixos, tá? Quando você terminar, confere se tem os 42 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Ó, pessoal, voltei aqui com a minha carreira de número 20, com 3 pontos numa diminuição, 3 pontos em toda a volta, ficando assim com 42 pontos. Se vocês observarem, já fechou um pouquinho mais, tá vendo? E agora a gente vai fazer a nossa última carreira de diminuição, que nada mais é do que 5 pontos e uma diminuição, tá? Essa vai ser a última carreira de diminuição. Depois a gente pode cortar o fio, tá? Eu vou fazer aqui, ó, começo aqui com vocês, ó. Volto o meu marcador. 2,
3, 4 e 5. E aqui eu faço a minha diminuição. E aqui sim, essa carreira vai ser igual a primeira, com 7 pontos numa diminuição, tá? 5 pontos e uma diminuição em toda a volta, ficando com 36 pontos. Vou fazer a minha carreira e volto para mostrar como a gente faz o arremate aqui e coloca a cabecinha aqui dentro já, tá bom? Vou fazer e volto com vocês. Ó, pessoal, voltei aqui, terminei a minha carreira, já tirei o marcador aqui, ó, de ponto, porque agora, essa daqui, essa carreira de número 21, foi 5 pontos e uma diminuição, ficando assim com 36 pontos. Corto o meu fio, puxo aqui, tá? Que a gente agora vai esconder esse fio aqui. Pego a minha agulha de tapeceiro, deixa eu só ver onde a minha tá aqui, achei. Coloco aqui meu fio na agulha, tá? Pra poder a gente esconder esse fio aqui. E aí, aqui eu vou fazer um ponto fake, tá? Nesse próximo aqui eu insiro. Antes de fechar tudo, eu passo aqui, ó. Passo aqui e passo na alcinha aqui, ó. Tá vendo? Que é só pra esconder, ó. Dou uma puxadinha pra cá, tá vendo? É como se fosse o final do pontinho. E aqui, agora, eu venho e passo aqui por dentro de alguns pontos aqui, só pra esconder mesmo. Tá vendo? Essas alcinhas, assim, que geralmente fica no ponto por dentro, ó. Deixa eu puxar aqui pra perto, pra ver se vocês conseguem ver. Às vezes desfoca, gente, é porque eu esqueço que eu tô gravando aí. Eu puxo pra perto de mim, das minhas vistas. Tá vendo? Ó, ele fica entre o ponto aqui. Só em algumas alcinhas mesmo, só pra dar uma escondida aqui. O restante você pode até cortar, ó. Passar mais algumas alcinhas aqui pra ficar firme e não escapar, tá vendo? Puxa aqui, aí dá uma ajeitadinha. Esse restante de fio você pode cortar, tá? Ó, e aí ficou uma touquinha. Aquele ali de dentro, se você quiser cortar, você pode cortar também. Senão, não tem necessidade, porque a cabeça vai esconder, tá? Então, não tem problema. Então, ela ficou assim, ó, uma touquinha aqui dentro. E agora, a gente vai pôr a nossa cabecinha aqui dentro. É um pouquinho difícil de colocar, porque fechou, tá? Geralmente, eu coloco ela primeiro, mas aí você dá uma amassadinha nela aqui, ó. Ó, você amassa ela, pra ela entrar aqui na touquinha, tá vendo? Pode amassar mesmo, a cabecinha, não puxa muito a touca, porque senão ela vai ficar folgada. Você tem que amassar a cabecinha pra ela poder entrar. E aí, depois você ajusta ela lá dentro, tá? Você coloca ela junto com... Você ajusta ela junto com a cabecinha, ó, com a touquinha. Tá vendo? Aí, ajeitadinha, e na hora da gente costurar, a gente ajeita ela melhor. Tá vendo como ela já fechou aqui? Fechou aqui e ficou com o formatinho, tá vendo? Aqui não tem problema, tá? Ficar assim folgadinho, porque ela vai... A gente vai usar esse espacinho pra costurar no corpinho, tá vendo? Então, fica tudo ajeitadinho, tudo jeitosinho aqui dentro, tá bom? Então, agora, você reserva a cabeça. Deixa eu pôr o meu time ali que tá pronto. Reserva a cabecinha, porque nós vamos fazer o quê? Os bracinhos, tá? Eu já tenho um bracinho aqui pronto, porque eu já deixo adiantado aqui. A gente vai fazer os bracinhos e as orelhinhas, tá? E também aquele rabicozinho aqui, que é um topetezinho que ele tem aqui, tá? Que é facinho de fazer, tá bom? E também a gente já vai fazer os detalhezinhos aqui, ó, que aí eu já faço tudo e depois a gente só costura, tá bom? Então, você reserva ali a cabeça e agora a gente vai fazer esses detalhes. Depois dos bracinhos e da orelhinha, a gente vai fazer os detalhes que faltam no nosso time, pra gente poder costurar e montar o nosso bichinho, tá bom? Olha, pessoal, os bracinhos, ele é super facinho de fazer, ainda mais porque ele é pequenininho, tá? E aqui ele tem esse detalhezinho branco aqui. Então, a gente vai iniciar com o nosso fio branco, tá? Vou deixar ele aqui do ladinho. Vai iniciar com o nosso fio branco, o nosso anel mágico. Nosso anel mágico, com 6 pontos no anel mágico. 1,
2, 3, 4. Deixa eu dar uma puxadinha aqui que já tá escapando. 4. Eita. Perrengues do crochê. 4, 5, 6, tá? Então, 6 pontos no anel mágico, a gente fecha. Se não der pra fechar tudo agora, depois a gente puxa mais. E essa primeira volta. A segunda volta, a gente vai fazer, não vai fazer 6 aumentos pra ficar com 12 pontos, não, tá? A gente vai precisar ficar só com 10 pontos. Então, aqui, no primeiro ponto, eu já venho e faço um aumento. A gente vai fazer 4 aumentos seguidos, como se fosse fazendo 6 aumentos, tá? Mas a gente vai fazer só 4, ó. Um aumento, 2 aumentos. Deixa eu marcar aqui no meu primeiro ponto. Não esquece de marcar sempre o seu primeiro ponto aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 2 aumentos, 3 aumentos, 3, e o último aumento aqui, 4. Ficando assim com 8 pontos aqui, tá? E agora, nesses 2 últimos pontos que sobrou, a gente vai fazer ponto sobre ponto, ó. 1, tá? Se a gente tinha 8 pontos, agora a gente fica com 9. E nesse outro aqui, 10. Então, a gente vai aumentar só pra ficar com 10 pontinhos nesse daqui, tá? Aí, a gente puxa aqui, ó, nosso anel pra fechar bem. E aqui, a gente já vai trocar a cor. Eu já vou trocar aqui, então, eu vou desfazer só uma voltinha aqui pra ficar com 2 argolinhas aqui na agulha, ó. Tá? E aqui, a gente já vai trocar a cor pra gente poder subir o nosso bracinho. Então, eu venho aqui, o branco é só detalhes mesmo, tá bom? Ó, já venho aqui. Já troco a minha cor com amarelo, que aí a gente vai subir o bracinho. Ó. Tá, já vou trocar aqui nesse pontinho. Tá, troco. E agora, da volta 3 a 6, a gente vai fazer ponto sobre ponto em toda a volta, tá? 3, 4, 5, 6. 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, porque aí a gente só vai crescer o nosso trabalho, tá bom? Essa primeira volta aqui, como é a troca de cor, eu nem coloco o marcador de novo, eu coloco na próxima, ou então eu puxo esse fio aqui branco que fica, que agora a gente já pode cortar ele, tá? Que fica aqui, eu já uso ele como meu marcador, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos no amarelo, né? 2, 3, 4, 5, 6, opa, 6, 7, 8, 9, e no último pontinho aqui, ele vai fechar mesmo, ó, 10, tá? Aí, se ele for emborcando, você vai colocando ele na posição certa. E aí, eu fiz, essa foi a minha carreira 3. Então, a 4, a 5 e a 6, eu vou fazer também aqui ponto sobre ponto, ó. Nesse primeiro ponto aqui, o amarelo, eu já puxo. Eita, que hoje tá difícil. Já puxo. Aí, como eu não quero pôr o marcador porque a peça é pequenininha, eu venho aqui, puxo esse fio branco aqui, esse ou do anel mágico, tá? Qualquer um eu puxo aqui só pra me marcar aqui meu primeiro ponto, pra mim não precisar ficar pondo o marcador o tempo todo. E aí, eu vou fazer a volta 4, 5 e 6 de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Eu vou fazer a minha volta e volto com vocês. Olha, pessoal, voltei aqui com as minhas carreirinhas prontas, tá? Carreira de número 6 prontas. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, tá? Ele é bem pequeno mesmo, o nosso bracinho. Porque o nosso bichinho, ele é um bichinho pop, né? Ó, se você quiser ele um pouquinho maior, você pode fazer ele um pouquinho maior, tá? Se você quiser também menorzinho, mais fininho, você só diminui um pouco mais. De vez de fazer 10 pontos, você diminui pra ficar com... Você diminui no anel mágico, você faz 4 pontos no anel mágico e diminui um pouquinho, aumenta pouca coisa, tá bom? E agora, aqui a gente vai pôr um pouquinho de enchimento, tá? Não precisa pôr muito pra gente
poder fechar ele aqui. Deixa eu pegar meu equipamento aqui, de ajudar a pôr o enchimento aqui, tá? E aqui é pouquinho mesmo, é só pra ele ficar cheinho mais na parte de baixo. Aqueles fios que estavam aqui, eu puxei tudo pra dentro do meu bracinho. E agora a gente vai fazer aqui um fechamento pra poder costurar e ficar mais fácil, tá? Então, nessa última carreira aqui, eu vou dobrar ele aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, tá vendo? Vou dobrar ele aqui e vou fazer... como tem 10 pontos, eu vou fazer 5 pontos, pegando aqui, ó. Esse primeiro ponto, e os lá de trás, vou fechar, vou unir eles pra ficar fechadinho, ó. 1, 2, assim fica até mais fácil pra costurar, tá? 3, 4. E no último ponto aqui, 5. Ó, tá vendo? Ele já pega um formatinho aqui, ó, de dobra assim pra gente poder costurar, tá vendo? E já fica bem mais fácil de costurar no nosso corpinho. Aqui, corta um fio, um tamanho bom aqui. E puxo aqui certinho. Tá arrematando o nozinho aqui. E tá pronto os nossos bracinhos. Eu já tinha feito um, então você faz 2 bracinhos, tá? Reserva pra costura. Certo? Certo. Então, agora a gente vai fazer a orelhinha, tá? A orelhinha dele. A orelha dele é preta, gente. Então, vai ficar um pouquinho difícil de mostrar pra vocês, mas também não é nada muito absurdo, não tem nada de muito diferente aqui na orelha, tá? Então, eu espero que vocês consigam ver, tá bom? Então, a gente vai passar pra nossa orelhinha agora. E agora, a gente vai fazer a nossa orelhinha. Peguei aqui o meu fio preto, né? Porque ela é no pretinho. E a gente tá passando já para as partes finais do nosso time, né? Do nosso bichinho aqui. Então, como o nosso trabalho já começa com o anel mágico, nós vamos iniciar o nosso trabalho com isso mesmo, anel mágico, tá? Então, como eu falei, o preto é um pouquinho difícil de se ver, mas a gente consegue. Ó, então, anel mágico, 6 pontos no anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos no anel mágico, puxo o meu anel mágico, primeira carreira, 6 pontos no anel mágico. Segunda carreira, agora sim a gente vai fazer a nossa carreira de aumento normal lá, que é os 6 aumentos, tá? 12 pontos nessa carreira. Então, aqui no meu primeiro ponto eu já venho com um aumento. Não me esqueço de marcar meu primeiro ponto aqui pra mim não me perder, tá? Então, um aumento, 2, 3 aumentos. Lembrando que o aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Ó, 4 aumentos. 5 aumentos. E o 6º aumento aqui, tá vendo? Vamos dar certinho. Ó, esse é meu primeiro ponto. E agora eu puxo de novo aqui meu anel mágico pra fechar ele bem, tá? Lembra de fechar bem o seu anel mágico, tá bom? Pausa pra água, porque tá muito quente por esses dias. Então, vamos lá. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. A gente vai aumentar um pouquinho ela aqui, tá vendo? Que ela não é muito... Ela não é muito grande, tá? Ela é mais formadinha, mais pequenininha, tipo a orelhinha de cachorro mesmo. Tá? Ela tem tipo uma orelhinha de... Ele é um cachorrinho, né? Na verdade, esse personagem aqui, ele é um cachorrinho. Como eu falei pra vocês, hoje o dia tá até complicado de gravar. Ele é um cachorrinho, então a gente vai fazer uma orelhinha de cachorrinho mesmo. Tá? Então, nessa terceira carreira é um ponto. Ó, um ponto aqui, volta o meu marcador, né? E um aumento.
Como eu falei, o preto é bem difícil de ver, tá? Mas esse daqui a gente já vem fazendo em todo o nosso trabalho. Um ponto e um aumento toda a volta, ficando assim com 18 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira e volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltei aqui, tá? Com os meus 18 pontos nessa terceira carreira. E agora, da carreira de número 4 até a carreira de número 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5 carreirinhas, nós vamos fazer pontos sobre pontos, tá? Sem aumento, sem diminuição, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Então, a gente vai fazer 5 carreirinhas, assim, de ponto sobre ponto, pra gente crescer aqui o nosso trabalho um pouquinho e ele ficar nesse formato aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Ele tem que ficar nesse formatinho aqui de orelhinha mesmo de cachorrinho, tá bom? Então, a gente vai crescer aqui e aí depois a gente vai fazer as nossas diminuições aqui pra terminar o nosso trabalho e poder fazer todos os acabamentos do nosso time, do nosso cachorrinho. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento, sem diminuição, e volto para mostrar para vocês, tá? Então, é só seguir aí, ó, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, com 18 pontos em toda a volta. Vou fazer e volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, voltei aqui, ó, com as minhas 5 carreirinhas prontas, tá? Ó, com 18 pontos. Baixas em cada ponto de base, né? Ponto na carreira anterior, ponto da carreira anterior. Nossa, até travou aqui, quase não sai, tá? Mas aqui eu fiz as 5 carreirinhas. Da carreira 4 a carreira de número 8, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto. E aí, a gente dobra assim, ó, e já vai vendo que ele vai pegando um formato já da orelhinha, tá? Agora, a gente vai fazer na nossa carreira de número 9, 4 pontos e uma diminuição. A gente vai começar com as nossas diminuições, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com as nossas diminuições, ó. Tirei meu marcador aqui, e aí eu vou fazer 4 pontos. Aí eu volto o marcador. Às vezes sai do foco aqui. Como eu falei, o preto é ruim de visualizar, mas a gente consegue, tá? Deixa eu só... 2, 3, 4, e agora a nossa diminuição, tá? Na alcinha dos 2 pontos, um ponto seguido do outro, a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição. A gente vem no próximo ponto aqui e começa de novo. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição, tá bom? Então, a gente já viu essa parte aqui de aumentos e diminuições, tá? Então, a gente vai fazer em toda a volta dessa carreira de número 9, ficando assim com 15 pontos. Eu vou fazer e volto pra gente dar continuidade. Voltei aqui, galera, tá? Essa foi a nossa carreira de número 9, 4 pontos e uma diminuição, ficando assim com 15 pontos ao total. E agora, a gente vai só seguir umas carreirinhas de diminuições, tá? Então, na carreira de número 10, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição, ficando assim com 12 pontos, tá bom? Na carreira de número 10, 3 pontos, uma diminuição. Na carreira de número 11, a gente vai ficar com 2 pontos e uma diminuição. Aí, eu vou fazer essas 2 carreirinhas aqui e venho aqui para mostrar para vocês se a gente vai fazer uma última carreira, que é com 1 ponto e uma diminuição, tá bom? Mas a gente vai fazer a carreira de número 10 com 3 pontos e uma diminuição, carreira de número 11 com 2 pontos e uma diminuição. Vou fazer e volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, voltei aqui. E é até a nossa carreira de número 11 mesmo, tá? Com 2 pontos e uma diminuição, ficando assim com 9 pontos ao total. Agora, o que que a gente vai fazer? Tá vendo que ela já pegou um formatinho aqui da orelhinha? A gente vai pegar aqui a nossa peça, ó, pra fazer a nossa última carreirinha, tá? A gente vai dobrar ela assim, pra ela ficar bem no formatinho mesmo de orelha, tá vendo? Ó, a gente vai dobrar a nossa peça. Não vai enchimento, tá? Nessa peça. Aí, a gente vai dobrar aqui e vai pegar aqui, ó,
vai fazer 4 pontos. Eu vou tentar mostrar pra vocês o mais próximo possível. Como eu falei, o preto é ruim de enxergar, mas a gente dá um jeitinho aqui. Ó, você vai pegar aqui, ó, o ponto da frente com o ponto de trás aqui, ó, e vai fechar fazendo um ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Vai dar uns 4 pontos baixos aqui, ó. Pego da frente, como você já pegou o primeiro, o segundo fica fácil. Da frente e de trás, 2, 3 e o último aqui, que é um pouquinho mais complicado, mas dá pra pegar, 3, 4. Tá vendo? A gente vai fechar a peça assim, ó. Tentar mostrar aqui, tá vendo? Ela fica fechadinha assim, que isso facilita, deixa eu pegar o outro aqui, ó. Facilita na hora da costura, tá? Aqui eu fiz um pouquinho menorzinho, aí eu não gostei, por isso que vai ficar desse jeitinho aqui. Vou mostrar na outra cabecinha aqui. Ó, tá vendo? Quando a gente costurar, ela vai ficar assim, tá? Então, aqui, ó, depois que você fez isso daqui, uniu as duas partes, e vai dar uma modeladinha na orelhinha, você já pode cortar o fio, tá? No tamanho bom pra costura. A gente vai usar esse fio pra costurar na cabeça. A gente puxa aqui, né? Como a gente já sabe. Eu sempre dou esse arrematezinho aqui, que eu acho que fica mais seguro, tá? E aqui agora, ó, é só a gente costurar na cabecinha aqui do nosso cheme. Tá vendo? Tá quase terminando, gente. Agora a gente vai fazer o quê? Os detalhezinhos, tá? Que eu falei pra você. A gente vai fazer o detalhezinho da bochecha, que é super simples e rápido, e vai fazer esse cordãozinho aqui, que também é super simples e rápido de fazer. E aí, a gente vai costurar o nosso time e vai... Ah, tá, e esse topetezinho aqui, que também é facinho de fazer, tá? E a gente vai costurar depois o nosso time e vai terminar assim o nosso trabalho, tá? Deixa eu pegar aqui uma linha que caiu ali no chão. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo cordão, a linha laranja, tá? Eu vou fazer no laranja, mas vocês viram que esse daqui eu fiz no vermelho, tá? Então, fica a critério de vocês fazer a cor assim que vocês quiserem. E para fazer esse cordãozinho, o que que a gente vai fazer? Fazer correntinhas, é somente correntinhas, ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Deixa eu tirar ele aqui, tá vendo? Eu fiz correntinhas e voltei com ponto baixo, tá? Do tamanho que desejar. Aqui, então, a gente não tem um tamanho específico. Vou deixar essa daqui como base. Deixar aqui ela como base. Porque a gente não tem um tamanho. Se você gosta dela mais compridinha, pra cair ela mais compridinha, você faz o tamanho que você desejar. Eu vou ver aqui o tamanho... Opa! Vou ver aqui o tamanho que vai dar. A gente, ó, começa com um nó corrediço, né? E vamos fazer correntinhas, tá? Ó, 1, 2, 3. Eu vou fazer aqui e volto pra mostrar o tamanho mais ou menos pra vocês. Olha, pessoal, voltei aqui, ó. Eu fiz... Deixa eu pôr essa cabecinha aqui pro lado. Eu fiz mais ou menos 40 correntinhas aqui, tá? Como eu falei pra vocês, esse cordãozinho do pescoço dele é opcional. É opcional não, ele é... O tamanho dele é opcional, tá bom? Que ele é tipo um cachecolzinho no pescocinho dele, tá? Então, você faz aí o tamanho que você desejar. Se você quiser menor, você faz menos correntinha. Quiser maior, você faz mais correntinhas. Esse tanto aqui, essa quantidade de correntinhas aqui, 40 correntinhas, pra mim é o ideal, tá? Aí eu venho aqui, como eu tenho esse daqui pronto, ó. Então, eu sugiro que você faça até esse cordãozinho depois que você tiver com ele já montadinho, tá? Depois que você tiver com ele já costurado, aí você faz e você vê. Eu não quero ele muito grande. Quando eu der um nozinho, ele vai ficar assim, nesse tamanho, tá? Então, você vai medindo, se você quiser ele mais compridinho pra cair aqui, tá? E lembrando que aqui, ó, também você vai... Se você não quiser... Eita, gaguejei. Se você não quiser o cordão, você pode fazer botões. E os botões é a mesma coisinha desse detalhe aqui, tá? O mesmo processo que você usa aqui nesse detalhezinho, você pode usar para fazer botões laranja. 2 botõezinhos laranja aqui. Vou mostrar para vocês como fica com os botões também, se você não quiser o cordãozinho. Eu achei o lencinho mais bonitinho,
tá? Então, isso daqui é a critério, tá? Então, aqui eu só vou voltar agora, ó, depois que eu fiz as minhas correntinhas. Ai, cadê? Aqui. Depois que eu fiz as minhas correntinhas, como eu não gosto dele assim, só correntinhas, eu vou voltar com ponto baixo. Mas você, se não quiser fazer ele mais larguinho assim, ó, igual eu fiz aqui, tá? Igual eu fiz aqui, você pode deixar só assim, só a cordinha mesmo de correntinhas, tá bom? É que eu gosto dele mais, grossinho assim, esse cordãozinho mais grossinho assim, um cachecolzinho mais grossinho, tá? Por isso que eu vou fazer aqui, é só voltar com ponto baixo, chegar lá no começo, você arremata o fio, corta o fio, arremata e tá pronto o seu cordão. Mas eu vou mostrar aqui, vou fazer e volto com vocês. Olha, pessoal, voltei aqui, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Aí. Voltei aqui, ó, tá vendo o cordãozinho que eu fiz, tá? E voltei com ponto baixo, só isso que eu fiz, ó. Aí eu vou medir aqui, só vou pôr aqui nesse que tá pronto. Como eu falei, é bom vocês fazerem ele quando ele tiver pronto, tá? Que aí vocês vão medindo, quando ele tiver costuradinho. Então, deixa esse cordãozinho aqui pra fazer na etapa final, tá bom? Ó, tá vendo como ele fica? Aí, você decide o tamanho que você quer. E eu fiz aqui também os botõezinhos, como eu falei pra vocês. Se você não quiser o cordão e quiser colocar o botão, eu até deixei aqui com o cordãozinho, que geralmente eu corto ou eu costuro, tá? Aí, você pode pôr os botõezinhos assim também, ó. Você tira, se você quiser pôr os dois também, não tem problema, tá? E aí, se você quiser, geralmente se eu fosse colocar os botões, eu ia colar e ia pôr esses fios aqui que tá dele pra dentro, tá vendo? Aí fica a seu critério, ou você faz os botões, ou você faz o cordãozinho, tá bom? Eu vou ver como que eu vou fazer esse daqui. Então, vamos separar aqui, reservar. E agora, a gente vai fazer o detalhe da bochecha, esse detalhezinho aqui, ó, tá? Pra gente poder costurar e terminar, finalizar, fazer a boquinha dele e tudo. Tá, o detalhe da bochecha também, a cor é opcional, tá? Eu fiz com rosinha, porque eu achei ele mais bonitinho rosinha. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui meu cordãozinho nesse que já está pronto. Tá vendo? Esse daqui, ó, o cordãozinho dele é menorzinho, ó. Eu acho que eu fiz com 36 correntinhas, ele ficou um pouquinho menor, tá? Então, é a critério. A bochechinha, por que a gente faz a bochechinha? Porque esse daqui é o modelo baby, tá? Então, por isso que tem essas bochechinhas. Mas se você não quiser colocar também, não precisa, tá? Como eu falei, é opcional, tá bom? Agora, a gente vai fazer essas bochechinhas aqui, que são nada mais, nada menos do que 4 pontos no anel mágico. Eu fiz o meu anel mágico e agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4 pontos. Vou puxar aqui meu anel mágico, vou puxar bem e vou fechar, finalizar ele com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui no primeiro pontinho aqui, você vem e finaliza ele com um ponto baixíssimo. Aí, você ajeita ele bem aqui, ó, pra ele ficar bem redondinho. Corta o fio, se você for costurar, não precisa, se você for costurar, você corta o fio no tamanho de costura. Se você for colar, igual eu vou colar o meu aqui, você corta o fio menorzinho, porque aí a gente cola e depois coloca esses fios aqui dentro da peça, tá bom? Então, como eu falei, fica muito a critério de vocês, tá? Como vai ficar pra mim mesmo, pra minha filha que não é pequenininha, tão pequenininha, eu vou só colar, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar ele bem aqui do ladinho, tá vendo? Certo? Aí, agora é só fazer o outro, do outro lado, do mesmo jeito. 4 pontos no anel mágico, fecha com ponto baixíssimo, certo? Vou reservar esse aqui. E agora, a gente vai fazer essa franjinha, tá? A franjinha do nosso cachorrinho, que é o charminho dele. E a gente vai fazer e já vai costurar e colar tudo, colocar tudo no seu lugar. A franjinha também é quase igual ao cordãozinho, tá? Só que agora, o que a gente vai fazer? Opa, vamos pegar o fio branco aqui, né, que é da cor da cabeça. A gente vai iniciar com um nó corrediço, né,
que é o nosso nó da correntinha. Nós vamos fazer 12 correntinhas, ó. Comecei aqui, vou apertar bem, aí eu faço opa, tá escorregando, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Fiz 12 correntinhas. Agora, eu não vou voltar simplesmente com pontos baixos, tá? Eu vou voltar com aumento de ponto baixo. Então, para cada correntinha aqui, ó, volta aqui na segunda, ó, eu vou fazer 2 pontos na mesma correntinha, ó. 2. Na próxima, 2 pontos. 1, 2. Na próxima, mais 2 pontos. Até o final. Eu vou voltar com aumentos mesmo de ponto baixo. Para que isso? Para ele ficar aquele cachinho que eu quero lá como detalhe dele, tá? Ó, aumento é só colocar em cada correntinha, de vez voltar só com ponto baixo, a gente vai voltar com aumento de ponto baixo. Então, para cada correntinha, 2 pontos no mesmo buraco aqui, ó, tá vendo? Cada correntinha, 2 pontos. Isso eu vou fazer até o final aqui da peça, que é pequenininha, né? Ó, vou mostrar como ela vai formar o cachinho. Vamos lá, falta 3 pontinhos aqui, ó. Finalzinho é um pouquinho chato, porque ele começa a pegar aquele outro fio ali, então põe ele pra baixo, o fio, e vai fazendo, ó. Falta só mais isso. Mais 2 pontos aqui. E... eita. Ó. Tá vendo? Ele já formou um cachinho. Quando eu tava fazendo, ele já tava formando. É que eu puxei, aí ele quis desfazer. Então, é isso. 12 correntinhas. E volta com aumentos e ele fica esse cachinho aqui. Aí, esse daqui sim, a gente vai cortar no tamanho para costura, porque ele é bom costurar, tá? Não é muito grande o fio também. Aí, a gente vai puxar aqui, ó, e a gente vai costurar na nossa testinha aqui, ó. Tá vendo? E ó como ele fica. Ele já fica no cachinho, tá vendo? Cachinho certinho do nosso chaminé. E agora... que vamos fazer? Nós vamos juntar tudo isso daqui, ó. Olha como que ele tá todo desmontado, parece um boneco desmembrado. Agora, a gente vai juntar tudo isso daqui na nossa costura. E não se assuste, tá? A costura pode parecer assustadora, eu também não gosto muito de costura, mas eu tô aprendendo algumas técnicas e ela tá facilitando bastante pra mim. Então, vamos para a última parte do nosso time, que é a costura e os detalhes aqui, no caso, a boquinha dele aqui, pra gente finalizar o nosso cachorrinho.